Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Maria Napoli. Agora, de volta, depois das fortes chuvas que caíram em São Paulo. A gente teve que cancelar o nosso último episódio por problemas técnicos, mas agora estamos de volta a todo vapor. E no programa de hoje, o 26º Rádio Peão, nós vamos tentar responder a uma questão complexa. O que os jovens querem? Ter respostas para isso é muito importante para as empresas e para as lideranças. Afinal, segundo uma projeção da consultoria McKinsey, daqui a apenas 2 anos, em 2022, 10% da força de trabalho global será formada por pessoas nascidas entre 1995 e 2010. A famosa geração Z. E se a geração Y já havia trazido uma série de mudanças para as organizações, esses jovens prometem transformar ainda mais a gestão de pessoas. Mas quem são, onde vivem e o que motiva os Zs? É o que vamos descobrir hoje. No primeiro bloco, vamos traçar um perfil dos jovens da geração Z e discutir como eles irão transformar o mundo do trabalho. No segundo, vamos explicar de que forma as empresas devem estimular e gerenciar essa geração. Para nos ajudar com isso, convidamos Danilka Galdini, diretora de pesquisas do Grupo Companhia de Talentos e especialista em gerações. Oi, Danilka, obrigada por você estar com a gente hoje. Oi, meninas, obrigada a vocês pelo convite. E também está conosco Cristiane Berlink, diretora de Recursos Humanos da IBM, uma das empresas que já começou a desenvolver práticas de gestão pensando nos jovens da geração Z. Oi, Cris, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Danilka e Cris, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui conosco. Nós vamos começar com uma polêmica. Em uma entrevista ao canal de TV americano CNBC, o David Stillman, que é coautor do livro Geração Z no Trabalho, que ainda não tem edição aqui no Brasil, disse que até algum tempo todo mundo estava assumindo que os jovens com menos de 30 eram iguais. E que isso era um tiro pela culatra para as empresas. Vocês concordam com isso? Tem muita generalização do que é o jovem da geração Z? Eu acredito que tem uma generalização, não só do jovem, mas quando a gente pega um pouco a questão das gerações, né? A gente acaba olhando para elas e pegando um pacote de características e tudo mais. E que são importantes, elas valem a pena realmente a gente olhar, né, olhando e juntando algumas características, mas é importante a gente sempre identificar onde estão as diferenças, né? Então, eu acho que a hora que a gente fala empacota todo mundo no mesmo perfil, no mesmo formato, a gente acaba perdendo de vista essas diferenças que são justamente a riqueza das pessoas e até a riqueza do que a gente fala de pluralidade, de diversidade para as organizações, né? Então, acho que a gente tem algumas características que são, sim, comum a todos, né? Pelo fato da gente ter vivido na mesma época, né? Então, quando a gente fala do jovem, viveram situações muito semelhantes, foram criados com condições no sentido de acessos à tecnologia, né? Que são semelhantes. Então, com isso você acaba tendo algumas características e construção de valores que são semelhantes, né? Mas existem, sim, algumas diferenças entre os próprios jovens, né? Por N motivos, seja por condição socioeconômica, seja por estímulos que tem, tipos de escola que você estudou e estimulou alguns tipos de conhecimentos. Então, é super importante a gente também considerar estes aspectos. Então, quando a gente fala de um público, quando vamos falar do público jovem, da geração Z, é importante a gente olhar e entender quais são as características que são comuns, mas entendendo também e buscando onde estão essas diferenciações, porque elas existem realmente. Eu concordo com você e diria mais. Eu acho que em toda organização, em toda comunidade, na verdade, a gente deve buscar uma segmentação não diria tribos, né, mas de grupos que são similares. E esses grupos, eles podem estar aglomerados, seja por idade, mas também por motivações. É muito interessante ver que, às vezes, a gente tem, e dentro da empresa fica até claro isso, que, às vezes, jovens da mesma faixa etária
que têm motivações que, a princípio, são muito similares, mas dependendo da onde ele tenha vindo, de que condição ele tenha partido e das aspirações que ele tenha, a conversa ela é bem diferente, né? Agora, um ponto interessante é que jovem gosta de participar, né? Então, uma das coisas que a gente tem observado bastante é que, independente dessa segmentação ou dessas tribos, eu vejo muito a vontade de colaborar, de participar e de ter voz. E de efetivamente poder declarar aquilo que ele entende que seja o correto, o caminho. Eu vejo isso bastante presente hoje. Isso. Não, concordo. Acho que são pessoas que estão muito mais interessadas em falar, em ser ouvidas, né? E elas são estimuladas cada vez mais a se colocarem, né? Então, a hora que a gente pergunta o que você, como geração Z, quer do ambiente profissional, né? É uma pergunta que estimula que eles falem, eles vão atrás e vão sim falar e vão colocar. E aí o que é interessante é isso, onde começam a aparecer as diferenças, né? Porque todos eles vão falar, mas daí cada um vai falar daquilo que é importante para ele, né? Quando você traz essa coisa das tribos, né? Que eles se juntam, que a gente fala por afinidades, né? Exato. E é independente, concordo com você que independente, às vezes, de ser jovem, né? A hora que a gente começa a olhar as pessoas por afinidades, você tem um ganho muito significativo e é interessantíssimo ver como esse jovem se relaciona por aí, né? Porque é a forma como ele faz o gancho, a forma como ele faz o vínculo, seja com a organização, seja com o gestor, seja, né? Ele vai, pelas afinidades e interesses, ele vai começando a fazer esses vínculos e se colocar cada vez mais, né? Sem generalizar, mas já generalizando aqui um pouquinho, eu queria trazer outro dado daquela pesquisa da McKinsey que a gente citou na abertura do programa, que eles dizem que por conta do momento histórico em que os Zs nasceram, estão enfrentando ali crises econômicas, guerras, todo esse contexto socioeconômico mais complexo, inclusive aqui no Brasil, né, que a gente está numa crise sem precedentes, o pessoal da McKinsey diz que esses jovens tendem a ser um pouco mais pragmáticos do que os Y, que nasceram num contexto um pouco mais agradável economicamente, digamos assim. Faz sentido essa análise? Para mim faz sentido também. Quando a gente, dentro da companhia de talentos, né, então recentemente a gente fez um estudo também focado nesse público jovem, né, e claramente também aparece essa questão, assim, a primeira é que eles levam o trabalho muito a sério, né, eles têm uma expectativa com relação a essa vida profissional, que é uma expectativa alta, uma expectativa de conquistar esse sucesso, e eles têm um olhar para isso, do que eles precisam fazer desde já. Né? Então, quando você conversa com esses jovens, eles falam sobre essa formação, né? E de uma maneira muito pé no chão, né? O que eu preciso, o que eu tenho que fazer, o que as organizações querem, fazem críticas nesse sentido também de, olha, as organizações querem que a gente tenha essas experiências, mas na verdade a gente não percebe como isso vai fazer a diferença. Mas ok, eu estou fazendo aqui minha parte, a hora que eu chegar lá eu também quero poder fazer as minhas colocações nesse sentido. Então, eu vejo, sim, jovens muito mais pé no chão nesse sentido de quais são as possibilidades, querendo, sim, ter crescimento, querendo ter sucesso, então, querendo ganhar bem. Tudo isso está dentro do pacote de expectativas profissionais. Claro que, de novo, aí que entra a diferenciação, porque cada um tem uma expectativa do que é sucesso, cada um tem uma expectativa de que tipo de empresa que eles querem trabalhar, né? Então, entra aí uma diferenciação nesse sentido, mas eles têm um olhar pragmático para a carreira, eles buscam sim estabilidade, né? Agora, estabilidade é uma forma diferente que eles enxergam, né? Lá atrás, quando a gente fala de estabilidade, 20 anos atrás, 30 anos atrás, já vinha na nossa cabeça, né? Muitas vezes, empresa pública, que eu vou ficar lá, cabide de emprego. Para eles, não é isso, né? Estabilidade, eles saberem que eles vão trabalhar numa organização que eles podem investir nela, que ela não vai desaparecer ou não vai surpreendê-los com algo horrível.
né, dali 2, 3 anos. Né? Então, quando fala de estabilidade, é muito mais no sentido, eu posso investir nessa empresa? Assim, e investir porque eles estão investindo a vida deles. Né? Então, eu acho que é uma mudança que já não é só da geração, né, dos jovens, acho que todos nós temos essa mudança quando vem a tecnologia, né, a gente investe a vida pessoal e profissional tudo junto, não tem mais essa cisão que antes tinha, porque obrigatoriamente você tinha que ir embora para casa e você não tinha uma tecnologia que te permitisse acessar, né, o e-mail fora do trabalho. A partir do momento que você tem coisas como essa e outras tantas, essa linha entre profissional e pessoal fica muito mais tênue, né? E para eles isso é muito tranquilo, eles já entenderam que esse é um movimento. Então, quando eles vão fazendo essa relação, né, com o trabalho, tudo, eles têm muita seriedade, porque eles falam, a vida deles de uma maneira geral, não é só a vida profissional, ela está casada com a vida pessoal, né? Então tem que ter felicidade, tem que ter sucesso, mas eles entendem tudo isso de uma maneira muito prática e entendendo que existem steps, embora seja difícil para eles entenderem, né, que assim, os steps não vão levar 5 segundos, é um pouquinho a mais, mas que daí eu acho que também tem um aprendizado de maturidade que faz parte do ser jovem, não é o jovem de hoje. Assim, a gente, quando era jovem, lá atrás, com a cidade, a gente também queria velocidade, né? Então, acho que tem uns aprendizados nesse sentido. Eu acho que também se busca estabelecer dentro das organizações respostas para aquilo que eles vivenciaram enquanto crianças, jovens, né? Então, muito do que foi vivenciado, por exemplo, os escândalos da Lava Jato, eu acho que se buscam empresas que sejam éticas, íntegras, né? Toda essa discussão ambiental se busca empresas que sejam socialmente responsáveis, né? Eu acho que existe uma convergência daquilo que é debate na comunidade, na sociedade, em tentar estabelecer que a empresa seja corresponsável em endereçar esses itens na sociedade em geral. E eu vejo uma preocupação bastante grande, e isso é um pragmatismo na minha visão, né, de não fazer essa desassociação do eu indivíduo e eu funcionário. Eu enquanto organização, eu enquanto uma pessoa dentro e responsável pela comunidade em que eu atuo. E eles buscam muito dessas respostas nas próprias organizações. Muito. Eu vejo também claramente esse olhar para as empresas como você diz, né, corresponsável. Eles entendem que os problemas da sociedade são muitos e até que vocês já trouxeram, né? Assim, eles vivem num momento de contexto socioeconômico, político muito conturbado, diferente né, bem instável e bem diferente do que quando a geração Y entrou no mercado de trabalho, que acho que não é desmerecendo as dificuldades, não, acho que cada um, né, a gente vive essas dificuldades, mas assim, era um outro contexto diferente. Eles não, acho que eles tentam, por conta de tudo isso, eu acho que desperta neles uma série de olhares realmente para isso, né? Existe um problema sério na sociedade, só o governo não consegue resolver, só as empresas não conseguem resolver, só as pessoas, né, a parte civil não consegue resolver. A gente precisa estar todo mundo junto. E eles fazem essa junção. Por isso que eles olham realmente hoje para as empresas e tentam identificar. Quero empresas que compartilhem dos meus valores, mas não é só compartilhar no sentido de, eu acredito. É na prática. Não pode estar no papel só, isso, né? Como essas coisas estão acontecendo no dia a dia, né? Eles têm um olhar muito, muito pragmático. De novo, né, aí nesse sentido pragmático, porque eles vão buscar onde isso prova, né? Cadê a prova de tudo isso? Então, eu sou uma empresa que eu tenho todo um discurso voltado para o meio ambiente, ok, eu quero que você me prove isso. Como que você tem isso no seu dia a dia? Como que são os produtos que você faz? Esse meio ambiente, né, essa preocupação, ela está em tudo isso? Então, nesse sentido, eles vão muito atrás de práticas mesmo, né? Eu quero saber, eu quero as evidências, eu quero, né? Eles têm muito mais apego nesse sentido a estas questões. Então, só dizer que você acredita, só ter uma marca bonita, só ter uma marca com muitas propagandas interessantes,
para eles não cola. Chama atenção de primeiro, chama, né? Mas não cola. Eles vão verificar se aquilo lá é verdade ou não. E tem uma questão muito forte nesses jovens, né? Porque eles são nativos digitais, que é a tecnologia, a conectividade. E muitos até chamam eles de iGen, né? Uma referência ali ao iPhone. E eu queria que vocês dessem a percepção de vocês de que maneira a tecnologia age nesses jovens, né? Para o bem e para o mal. Eu vejo a tecnologia... como você traz, né? A tecnologia ela é para o bem e para o mal. Vai da forma como a gente escolhe usá-la, né? A tecnologia ela trouxe uma possibilidade de comunicação, de troca, que é fantástica, né? Eu acho que não tem como negar nesse sentido a possibilidade das pessoas de chegarem às informações com muito mais velocidade para muito mais pessoas, né? Então, tudo que a gente fala desses movimentos quando a gente fala até de questão política, né? De todos esses problemas que são vividos, como hoje é muito mais difícil as pessoas esconderem uma informação, né? Então, quando a gente fala desse desejo, dessa expectativa que as pessoas têm, não só jovens, mas de uma maneira geral, por transparência, ela é uma expectativa porque hoje ela é possível, né? Com a tecnologia, eu acho que a gente ganhou muito nesse sentido com as redes sociais, todas essas ferramentas, ela permite que a gente troque muita informação e isso é muito legal, não só informação nesse sentido de quem são essas organizações, mas tenho que aprender alguma coisa, eu consigo ir lá, e o jovem faz muito isso, né? Ele busca no vídeo no YouTube, ele busca alguma aula, algum podcast, alguma coisa, algum vídeo, algo que ajude ele a entender. Então, para ele, tecnologia é uma ajuda constante a todo momento, né? Então, eu acho isso é muito rico, né? O que a gente fala de questões da tecnologia e que eu acho que são problemas é quando você começa a usá-la de uma maneira que não é para ajudar, que não é para, né, que é para prejudicar outra pessoa, ou mesmo que no excesso, né? Quando você não consegue olhar o mundo sem ser sob a ótica da tecnologia, né? Então, acho que esse contraponto... E não porque a tecnologia não seja interessante, mas porque a gente precisa ter o tempo inteiro esse contraponto para a gente ir olhando e vendo. É tudo muito novidade. Está funcionando ou não está funcionando? Tem coisas legais? Não tem, né? Acho que de forma alguma dá para a gente voltar atrás, né? Não existe voltar atrás. Eu acho que ninguém acha que ficar sem celular é uma opção fantástica, né? Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é uma ferramenta muito importante. Como a gente dosa esse uso, até no sentido, né, quando a gente pega com jovem, a gente tem falado muito da questão da ansiedade, né? Então, a tecnologia, de uma maneira geral, né, gerando essa ansiedade... E não é a tecnologia em si, né? É por conta da quantidade de informação que você tem, a quantidade de acesso, tudo isso vai gerando uma ansiedade tamanha nas pessoas. Então, aí a gente tem que olhar como é que a gente faz esse filtro, como é que a gente... o que é dessa tecnologia que está em excesso e o que não. Eu concordo. Eu acho que a tecnologia ela propicia algumas questões para o indivíduo e para a empresa que são convergentes, né? Quando a gente fala de transparência, e isso é um tema que cada vez mais é reconhecido tanto pelo jovem quanto pelas organizações como fator crítico de sucesso, a tecnologia ela permite que, por conta dessa hiperconectividade, o mundo seja capaz de realmente ter as informações em tempo real. E os jovens, e não só os jovens, acho que o indivíduo de maneira geral, ele busca por empresas que sejam autênticas, né? Ou seja, aquilo que está sendo colocado como proposta de valor, se efetivamente é aquilo que eu enxergo dentro das organizações e o que eu vivo dentro das organizações, né? Então, acho que a tecnologia ela permite isso. Ela também democratiza tudo. Ela democratiza o acesso à informação, o acesso à educação e vai democratizar, acredito eu, o acesso à saúde, o acesso a bens e a serviços que hoje não necessariamente todos nós temos, né? Por outro lado, ela estimula
é uma questão que é interessante, que as redes sociais, elas me preocupam um pouco, né? Ela estimula uma questão que é você estar sempre feliz e sempre bem, e eu não me permito o fracasso, eu não me permito, hoje eu não tô afim, hoje eu tô infeliz. E para o jovem, eu acho que isso se torna mais central, essa questão se torna mais central, né? Porque ainda está se formando a autoestima do indivíduo, ainda o indivíduo está entendendo em que contexto ele está, em que tribo ele pertence, né? Qual é a comunidade que eu estou. Então, muitas vezes eu vejo isso como algo que pode distrair. Eu acho que com tanto conteúdo, com tantas coisas possíveis, existe uma capacidade de distração desse jovem como nunca antes visto, né? E isso é algo que prejudica, não apenas para a questão de autoestima, mas também para o seu próprio desenvolvimento, né? Qual é o jovem hoje e eu vejo pela minha filha é 2010, nasceu em 2010, então ela está fazendo 10 anos agora, vejo pela minha filha, né? Ela tem uma dificuldade de concentração muito grande, porque é tanto estímulo, é tanta coisa, que qual é o foco que ela vai dar? O que é importante ela aprender? Qual é o tema que ela vai curtir? Né? São muitas distrações. E eu acho que essas distrações, elas geram uma ansiedade que o indivíduo tem que ser capaz de entender e de se perceber, para não cair em temas que hoje nas organizações está sendo falado muito, que é o tema todo da saúde mental, né? E muito vem da ansiedade. E também o ponto do foco, né? Então, para onde eu vou? Qual o caminho que eu vou seguir? O que eu vou estudar? O que eu vou aprender? Isso é fundamental e que eu acho que a tecnologia dá uma bela distraída no meio do caminho. Precisa ter ali uma educação digital, talvez, de como lidar com essas tecnologias. Eu Não acho sei que se faz na IPM parte. vocês já estão também fazendo alguma coisa nesse sentido, porque enfim, todas as empresas vão ter que receber esses jovens distraídos, é fato. Eu também tenho uma filha de 7 anos e eu percebo isso. Ela não, enfim, usa celular, é tudo controlado, não tem celular, nada disso, mas eu já percebo essa coisa do foco. E a gente também que recebe alguns jovens, né, estagiários, também é perceptível. Como é que a gente vai fazer, já que as escolas também não estão ensinando a princípio eles a lidarem com isso? E nem as famílias, né? Porque as você vê uma famílias. família almoçando no domingo, é normal, cada um tá olhando pro próprio celular, distraído com as próprias coisas, né? Então é um desafio. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, viu? Eu acho que a tecnologia tem mudado hábitos da sociedade e que a sociedade ainda não aprendeu a lidar. E, na verdade, a gente nem sabe muito bem das consequências de tudo isso. Essa é a verdade. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. O que a gente tem feito, eu acho que a gente tem passado por uma discussão que vai muito através de tema como resiliência e autoconhecimento. Eu acho que a partir do momento… E isso, de uma certa maneira, a maturidade te traz, né? E é meio contrassenso com os jovens, né? Mas a partir do momento que você traz essa discussão desde o início da sua carreira, desde o início quando você começa, te ajuda a entender algumas questões chaves, né? O que eu gosto, para onde eu vou, o que eu devo estudar. E isso na IBM a gente estimula muito. A gente estimula conversas transparentes, e a gente chama conversa de carreira, mas na verdade é uma conversa que coloca o indivíduo no centro dessa discussão e fala muito o que eu, indivíduo, preciso aprender para continuar sendo relevante dentro dessa organização ou de qualquer outra, e que caminhos eu tenho para
me desenvolver e chegar lá. Eu acho que dar orientação, permitir esses momentos de conversa, permitir o olhar individual, menos massivo e mais único, entendendo o que nos motiva, o que nos leva, acho que faz a diferença. Agora, de fato, eu acho que nós, enquanto sociedade, a gente ainda não aprendeu a trabalhar e a lidar com a tecnologia, principalmente as famílias, né? É um tema que eu penso muito, enquanto mãe. Eu vejo que essas tecnologias todas, né, concordo com a Cris, assim, elas são muito novas, muito recentes, né? E a gente precisa estar muito aberto para essas conversas, de olhar e questionar o tempo inteiro, né? Vou trazer um exemplo, não está direcionado totalmente a tecnologia, mas no passado, né, quando a gente falava das escolas, né, eu tenho 43 anos, quando eu era criança, quando eu brincava no parquinho da escola, o chão era de terra, né, tinha aquele trepa-trepa, você subia nele, normalmente você subia, caía, machucava, ralava o joelho, e aí naquele processo todo, né, assim, tinham duas alternativas, ou você subiu além do que era a altura para sua idade, então você foi além do que você estava preparado, né, ou você foi descuidado, porque você estava brincando ali, mas você caiu, né? E você tinha lá o chão de terra, porque ele machucava, mas não machucava muito, né? Hoje, quando a gente vai nas escolas, as escolas, elas são aquele piso, né, que imita grama, ele não machuca, não é? Todos os brinquedos são arredondados, todos, né? Um avanço, obviamente, né? Mas, por outro lado, não ajuda as crianças muitas vezes a identificar os seus limites, porque a hora que ela cai, ela nem se machuca, né? Então, E o mertiolate nem arde mais. E o mertiolate nem arde mais, né? Verdade. Porque lá atrás era isso, assim, você caía, você se machucava, você tinha que tomar um cuidado, e quando você machucava e você passava o mertiolate, ele ardia, tinha toda uma reflexão de segundos, mas de uma reflexão de, putz, o que eu fiz de errado, né? Hoje, além de você não ter isso, muitas vezes o que a gente faz, né? Pais, mães, avós, vão lá e falam assim, ai, olha, bate lá, mesa boba. Caramba, mas a mesa não fez nada, ela estava no lugar de sempre, quem fez somos nós. Então a gente ainda tira a responsabilidade, e responsabilidade nesse sentido de faz parte a gente errar. É isso mesmo, a gente aprende com o erro, né? E é importante, na verdade a gente pode aprender, você pode escolher não aprender, mas você pode escolher aprender. Então acho que a hora que a gente fala de tecnologia, né, para mim tem um pouco disso, assim, de como que a gente olha e vê que, porque eu não estou dizendo que os brinquedos têm que voltar a machucar, né, não ser arredondados, não, isso passou. Evoluímos, ótimo, este é um ganho. Por outro lado, esta forma de aprendizado que era aos poucos, dele saber lidar com a frustração de não conseguir, né? Este formato de aprendizado não existe mais, né? Então, a gente precisa começar a colocar outros formatos. Como é que ele aprende a se frustrar? Que era uma reclamação que a gente falava do jovem que chegava lá, não aguenta a frustração, se não tá legal ele vai embora. Óbvio, a gente não ensinou para ele, a gente tirou as formas de aprendizado de frustração e não colocou nada no lugar. Então, quando a gente fala da educação digital, para mim, ela é muito importante mesmo, da gente trazer uma discussão sobre isso, conversa sobre isso. Não tem certo, não tem errado por enquanto, a gente não sabe as consequências, nem do que está sendo, que a gente olha hoje e fala, nossa, está sendo super legal. Quais são as consequências? Não sabemos, a gente tem que ir monitorando e conversando, né? Então, eu vejo que é importante, sim, a gente olhar nesse sentido, né, da educação digital e também de trazer para as pessoas, e principalmente para esse público jovem, essa noção que não existe uma resposta só. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo olhando, né? O que eu gosto? Você não vai provavelmente sair de lá com um item só. O que angustia é porque a gente gosta de muitas coisas. A gente tem que escolher uma, né? E essa é uma escolha que precisa ser bem pensada. Mas também não é que acabou o mundo, né? Então, se a gente... Hoje, você vai escolher um caminho, ele vai mudando, ele vai... Então, eu acho que esse olhar também precisa ser bem trabalhado com esse público, né? De escolha, do que você gosta, porque isso vai direcionando, vai ajudando, mas deixando claro que não existe um gostar só. A gente poderia se dar bem com várias outras profissões, né? Porque elas têm coisas que são correlacionadas, né? Então, eu acho que a hora que a gente junta esse olhar, né? Que a Cris falou bastante de
do indivíduo, do que ele gosta, quais são as escolhas que ele vai fazer, para onde ele vai, junto com essa educação digital, de fazer ele pensar um pouco nisso e dessa questão de como que você usa essas ferramentas, como que você percebe que uma ferramenta está te deixando mais ansioso do que te ajudando. Eu acho que é uma coisa bem importante. No primeiro bloco, nós tentamos dar um panorama sobre a geração Z. E agora nós vamos para o nosso caderno de práticas para mostrar o que as empresas e os chefes precisam fazer para trabalhar lado a lado com essa garotada que está chegando no mercado. Bom, para a gente começar essa discussão, queria trazer uma afirmação de uma especialista em gerações, a Alex Abramson, que ela diz que o melhor jeito de as empresas lidarem com os Zs é olhar para as diferenças e não para os padrões de comportamento. Talvez isso tenha a ver também com a necessidade e a importância que a diversidade tem para esses jovens. Queria que vocês comentassem isso, se a afirmação da Alex faz sentido para vocês. Faz super sentido, na minha opinião, e, na verdade, os jovens, eles até conseguem diferenciar as empresas que colocam o tema diversidade e inclusão como mais uma moda ou que realmente vivenciam, é o tema da autenticidade que a gente estava falando anteriormente, né? Realmente vivenciam e sentem isso na prática dentro das empresas. E por que é importante, né? Na minha opinião, porque justamente dá voz a todos, né? Porque diversidade é você ter a representatividade de públicos dentro da organização. A inclusão é você garantir que esses públicos e esses recortes, eles realmente tenham voz e sejam acolhidos dentro da organização no máximo dos seus potenciais. E por que é importante? Porque justamente propicia que toda a organização e todos aqueles que estão lá façam parte desse contexto e dessa construção. E isso é muito valorizado por essa geração Z, como a gente comentou no bloco anterior. Concordo também com a frase. Eu acho que olhar para a diferença, olhar para aquilo que é os interesses, é onde diferencia realmente não só as pessoas, mas as relações, né? Então, de novo, a gente vai ter afinidades. Tem temas que nos unem, que são de nossos interesses, né? E aí, entendendo que cada um pode colaborar muitas vezes com esse tema, é o que vai ter esse poder de agregação, né? Então, eu acho que a hora que a gente dá voz para as pessoas, né, numa conversa onde o que para você é interessante, né? Para você jovem, ótimo, sucesso profissional, o que é sucesso para você? Porque aí a gente começa a identificar e até começar a olhar para os diferentes benefícios, muitas vezes, que a gente oferece, né? Porque às vezes é um benefício que a gente fala, nossa, fantástico, muito legal, vou oferecer esse daqui, academia para os jovens, porque eles são super, né, adoram, e de repente eles falam, mas onde eu moro já tem, né, os prédios, ou na faculdade, ou na escola, então não é um grande benefício, né, então você fala, putz, e ali você fazendo algo que você falou, que você achou que ia ser fantástico. Então, a hora que a gente faz essa conversa, você começa a identificar o que de fato é relevante para aquela pessoa, né? E você vai fazendo não só você como empresa, né? Vai ajustando o que faz sentido, o que é comum, de interesse comum da empresa e desse jovem, como também você começa a identificar quais são a forma de manter esse engajamento desse jovem, né? Porque ele começa a te contar coisas sobre o que ele quer fazer, né? Então, isso vai aumentando o vínculo que ele tem com a organização, porque a hora que a gente faz aquilo que a gente acredita, a hora que você vê que o que você está falando está acontecendo, que você tem voz, né? Que você está sendo ouvido dentro da organização, faz toda a diferença na maneira como ele vai se relacionar com aquela empresa e na maneira como ele vai se engajar e vai se envolver nessa trajetória profissional dele e dentro dessa organização. Hoje, grande parte da liderança ou é formada por geração X ou por geração Y. Né? Tem alguns baby boomers também ainda liderando. O que acontece quando essas gerações lideram a geração Z? E basicamente entender o que um chefe de um jovem dessa geração precisa ter em mente.
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que as coisas, elas são diferentes, né? Esses dias eu estava até lendo um estudo que fala de memória, né? E ele estava falando por que a gente tem o hábito de reclamar das pessoas que trabalham, dos mais jovens, né? Eles até estavam colocando disso, que eles falam que a gente tem o hábito de falar na minha época, né? E até eles estavam falando que a memória é complicado, porque não é verdade que na sua época era desse jeito que você está imaginando, né? Então, eu acho que tem um primeiro aspecto que é muito importante quando a gente fala de gestão de pessoas, que é entender o contexto atual, né? Eu até brinco bastante quando estou em alguma palestra, falo alguma coisa, um gestor fala, não, mas na minha época, eu falei, sua época é agora, você não morreu, né? Então, sua época ainda é agora, né? Então, como que a gente vai entendendo isso, ajustando, então, assim, quais são os aprendizados? Porque a gente aprende muita coisa, né? Então, o que eu aprendi? Eu, como aprendi lá atrás, como geração X, uma série de coisas. Fui me construir né, minha identidade pessoal, profissional, com valores que eram importantes para aquela época, né? Agora, conforme eu fui também me desenvolvendo profissionalmente e atuando no dia a dia, fui aprendendo outras coisas, né? E a hora que a gente conversa e olha para esses jovens e entende o que é que eles podem ensinar, é muito legal. Óbvio que a gente também tem que ensinar e também tem que colocar limites. Não estou dizendo que, nossa, o jovem veio, ele é fantástico. Não, ele tem algumas questões que ele precisa aprender, que ele precisa adaptar para dentro de uma organização. É diferente quando a gente fala que trabalhar numa organização, né? Então, tem alguns códigos, tem algumas coisas que são importantes, da mesma forma que é importante para a sociedade, né? Para a gente viver em sociedade, em grupos, existem regras ali que a gente precisa estabelecer para ficar mais fluido, para a comunicação acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que tem dos dois lados ali essa importância de aprendizado. Mas para esse gestor, eu acho que a primeira coisa é entender que as coisas, como é que ele vai olhar e aprender coisas novas, como ele vai valorizar aquilo que ele tem, né? Porque eu acho que ele está lá como gestor, né, a maioria desses gestores estão entendendo que chegaram ali por mérito, né, por ter uma capacidade para fazer aquilo. Então, é óbvio que ele tem coisas a agregar. Mas como é que ele adapta para essa realidade? Porque não é a realidade do jovem, né, é a realidade deste novo mercado de trabalho que está se construindo junto com este jovem, né? Mas e vem com a entrada dele, mexe, né? Cada vez que uma geração entra, não mexe só naquela geração, né? E nesse sentido de não traz só benefícios para aquela geração que entrou, ele faz uma mudança significativa para toda a organização e todo mundo consegue ganhar, né, com aquilo. Na IBM, vocês estão fazendo alguma coisa específica para as lideranças, Cris? Sim, eu ia justamente comentar isso, que eu acho que as empresas elas podem ajudar nesse processo todo, né? Porque um profissional que é um líder e que de repente sempre foi bem sucedido usando práticas e comportamentos que eram bons, digamos assim, há 20 anos atrás e que hoje, por conta de um contexto, por conta de todas as mudanças que a Danilka colocou previamente, não necessariamente ele vai saber o que é esperado dele, né? Então, é muito importante que as organizações elas possam estimular essas conversas com toda a liderança, né? E explicar que muitas vezes os comportamentos esperados são outros. A gente, na IBM, coloca que hoje o que é esperado da liderança é que existe uma liderança muito mais positiva do que a liderança que era estimulada no passado. E o que a gente entende por ser uma liderança positiva? É uma liderança que promove um ambiente seguro, psicologicamente seguro, e isso se parte do princípio que é um ambiente de transparência, é um ambiente onde as pessoas podem ser quem elas são, onde exista uma troca de informação de ambos os lados, né? Líderes com liderados e liderados com líderes. É um ambiente onde se estimule, sim, a diversidade e a inclusão no seu mais alto grau, ou seja, as pessoas sim têm voz, as pessoas sim são estimuladas a
falarem o que pensam e que o debate seja um debate respeitoso, né? Que seja um debate respeitoso. E a gente faz muito, o que conecta muito com a liderança é uma prática que a gente usa, que é a mentoria reversa. E por que conecta? Porque muitas vezes explicar em sala de aula, explicar em podcast, explicar em e-learning, ele não conecta tanto quanto escutar uma história de alguém, né? E entender o contexto daquele indivíduo. Então, um indivíduo, um jovem, e aí estamos falando da geração Z. Se a gente coloca um jovem da geração Z junto com um líder de 50 anos para se conhecerem enquanto indivíduos, provavelmente a conversa ela vai ser mais produtiva do que a gente colocar o que é esperado em termos de comportamento de cada um desses dois segmentos, né? Então, a gente promove muito essas conversas, né? E a gente estimula que as pessoas elas se conheçam, porque eu acho que no final do dia a gente converge para um ambiente muito mais saudável quando isso é promovido. E eu acho que tem uma expectativa, né? Ele permite também vou falar, um alinhamento de expectativa do que é o papel de um líder, né? A hora que a gente em um dos estudos da Companhia de Talentos, a gente também trouxe um pouco essa questão da liderança, né? Quando a gente fala do líder que está hoje, né? Esse líder das outras gerações, ele foi um líder que ele ele cresceu com a imagem de liderança do super-homem, né? Então, um homem forte, que não tem nenhum problema, que dá conta de absolutamente tudo, sozinho, né? A única coisa que deixa ele enfraquecido é a criptonita, que é algo fora dele, não tem nada a ver com ele, né? E assim você cresce com a referência do que é ser um super-homem, que é, muitas vezes, a questão do líder, como a gente vincula a liderança com a questão do super-homem, né? O jovem de hoje, ele cresceu com os Vingadores, né? A gente está falando de uma série de super-heróis que se juntam para resolver um problema, porque cada um tem uma habilidade, todos eles têm fraquezas, todos eles têm problemas sérios para serem resolvidos do ponto de vista humano, né, do ser humano, e é na relação que eles se constroem, né? É nessa discussão que eles fazem que um ajuda o outro a melhorar como pessoa, né? Então, essa é a referência de super-homem desse jovem que está entrando no mercado de trabalho. Então, a hora que a gente olha e pergunta, né, o que você espera do seu gestor? Ele espera um gestor que converse, né? Um gestor que traga eles para junto, porque o gestor tem a sua potencialidade, mas esse jovem tem a dele. Então, é interessante de poder ver, porque às vezes a gente também coloca esse gestor, né? De novo, ele não foi treinado, ele foi treinado de outra forma, que é o que a Cris trouxe, né? Ele foi ensinado a ser líder de uma outra forma, e ele também tem essa expectativa. E quem disse para ele que ele pode falar que eu não sei dizer? A gente precisa o tempo inteiro lembrar esse gestor de hoje que você pode falar, eu não sei. E que acho que ele pode compartilhar, sobretudo, as tomadas de decisão, né? Porque o jovem também demanda isso, né? Não é só ser ouvido, mas participar de uma decisão que muitas vezes vai afetá-lo, né? Exatamente. Diretamente. E poder fazer essa troca, né? Porque daí vem uma conversa que a hora que o jovem traz, às vezes, uma forma de atuar, algumas vezes vão ser ótimas, esse formato está ótimo, muito bom. Tem horas que não, e a gente precisa voltar para contar para ele, olha só, aqui você está esquecendo de avaliar isso. Porque às vezes ele não tem como avaliar, porque ele também não teve vivência, né? Só que às vezes a nossa vivência é tanta que faz com que a gente já coloque algumas amarras. Então, quando a gente faz essa conversa, a gente permite isso, que eu confie. Eu confio que ele está falando o melhor dele, né? E aí a gente vai aproveitando né, para construir a melhor alternativa. E cria um laço humano, né? Que nesse momento de tanta tecnologia é muito importante. Perfeito, ele faz toda a diferença. Na hora que a gente fala de engajamento, a hora que a gente fala de envolvimento das pessoas,
é pela relação humana, né? É isso que vai fazendo com que as coisas se tornem mais interessantes para os dois lados. Então, é muito rico. E de crescimento, porque você cresce profissionalmente e pessoalmente quando você começa a ter essas interações. Para finalizar, eu gostaria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes ou dicas de livros, filmes ou até mesmo um aprendizado que vocês tiveram com essa geração Z, né, na vivência que vocês têm tido com esses jovens. Eu vou contar um pouco do que a gente aprendeu esse último estudo que a gente fez, porque a gente fez muitas conversas, foi um estudo qualitativo, então a gente teve a possibilidade de estar com esses jovens, diferentes jovens, e eu acho que foi muito rico de poder, algumas coisas que a gente aprendeu ali, né? Um ponto que para mim foi muito marcante, teve alguns, mas um deles é o quanto esse jovem ele fala da questão dos rótulos, né? Que como os rótulos, quando ele escuta uma empresa rotulando ele de alguma maneira, como isso para ele é ruim, porque ele fala, a hora que alguém diz que eu sou isso ou aquilo, que eu só posso ser isto ou aquilo, ele falou, eu só posso ser isto ou aquilo, né? Então ele fala, essa coisa de poder ampliar e entender que ele pode ser mais, né? Hoje ele vai atuar naquela área, mas que ele pode querer outra área. Isso não tem absolutamente nada a ver com ele não ser engajado, com ele não ser comprometido, né? Ele falou, eu estou experimentando, né? E ele fala muito sobre isso, foi muito, muito interessante a fala deles sobre o quanto é importante para eles poderem ser eles mesmos dentro da organização, né? E eles falavam muito da questão do lifestyle, né? Não como festa, né? Eles falam assim, eu quero estar numa empresa onde porque na verdade eles falam assim, a empresa que eu vou estar, eu não escolhi essa empresa pelo que ela de produto, de segmento, eu escolhi pelo lifestyle que ela vai me proporcionar, né? Então teve uma fala de uma moça que trouxe isso, e aí a hora que ela ia explicar, para mim fez muita conexão com o todo, né? Porque ele falava assim, o lifestyle do mesmo jeito que eu estou cobrando das empresas que elas sejam transparentes, que elas sejam confiáveis, né? E eu estou numa batalha, e elas falam, a gente tem uma batalha diária para isso, né? E as organizações e a sociedade nessa batalha para ser transparente, que tem a ver com coerência, então o que a empresa fala, ela tem que fazer. Ela falava, eu preciso ser coerente comigo mesmo, e o lifestyle que a organização proporciona essa medida de coerência. Então, se para mim é importante o meio ambiente, se eu sou uma pessoa engajada, eu quero trabalhar numa organização onde o meio ambiente faça parte do engajamento, né? E assim trouxeram vários outros exemplos. Então, tem exemplos de empresas financeiras. Eu quero trabalhar numa empresa financeira porque eu quero fazer a diferença. E aí eles vão colocando. Então, para mim, essa questão do lifestyle, eles trazendo, foi um grande aprendizado que a gente teve, assim. E acho que vale muito a pena as pessoas começarem a olhar para isso quando esse jovem fala de lifestyle, não esvaziar o que ele está dizendo nesse sentido pejorativo, de que é só festa, ele quer curtição, ele quer a mesinha de pebolim. Não, entende o que porque tem algo mais ali. Eu vou colocar algumas experiências aqui. Quando vou fazer uma apresentação ou quando eu vou falar algo em público, geralmente eu peço para alguns jovens me escutarem antes, para que eles possam me dar feedback. E eu acho sensacional o que vem da turma, né? E o que eu escuto de feedback? Eu escuto que eles gostam do que a gente já colocou aqui, né? De uma narrativa que seja autêntica, né? De uma narrativa que tenha pessoas da vida real. Ou seja, não é o super-herói, não é o imaginário, é a vida real. É muito concreto, é muito pragmático. É quem é você, não é quem é a sua posição. E isso é muito forte em todos os feedbacks que eu recebo em várias interações. Inclusive, muitas das nossas ações, quando voltada para esse público da geração Z, elas querem conectar IBMistas com IBMistas, que é como a gente se denomina dentro da IBM, né? E não a empresa, a corporação, uma prática com esses jovens, né? São pessoas com pessoas.
E uma outra coisa também que me chama muita atenção é a vontade genuína de colaborar. E sem necessariamente ter algo em troca. Então, por muitas vezes eu coloco lá, a gente tem o Slack, né, que é uma plataforma de colaboração. Eu jogo lá para toda a minha equipe de RH. Pessoal, estou pensando em fazer uma reunião com todo o time de RH. Quem quer se juntar e organizar? E aí, meia dúzia se organiza, escolhem tema, escolhem quando, escolhem onde e a gente parte para ação. Mas eles pensaram no que deveria ser abordado, eles pensaram na forma que isso deveria chegar, eles pensaram exatamente com começo, meio e fim. Eu sou uma facilitadora no processo de comunicação. Eu não sou a autora, eu não sou a pessoa que vai ter as rédeas e o controle de tudo. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas dá errado? Às vezes dá. E você tem que estar preparado para isso. Nem sempre vai ser, uau, que sensacional. E, ok, vida que segue. Aquela meia dúzia ele aprendeu e provavelmente a segunda vez vai ser melhor, a terceira vez vai ser melhor e vida que segue. Mas todos eles se conectaram àquele tema e aprenderam genuinamente sobre o tema-chave da vez. Eu acho isso um grande aprendizado que eu estou tendo ao interagir com esse público. E hoje é um dia muito especial porque nós vamos inaugurar um novo quadro aqui no Rádio Peão chamado Dica da Redação. A ideia é que toda semana uma jornalista da Você S.A. traga uma sugestão de livro, filme, série, podcast, artigo para você ampliar o seu repertório. Quem estreia a coluna é a nossa repórter Juliana Américo. Ju, obrigada por estar conosco. Qual que é a sua dica? Oi meninas, obrigada. Bom, a minha dica é um mini documentário sobre a geração Z. Ele é chamado True Gen, a geração da verdade, e foi criada pela agência Box 1824, que é especializada em comportamento e tendências, em parceria com a McKinsey. Eles entrevistaram 2.500 jovens entre 14 e 22 anos para falar um pouco sobre o que eles pensam da geração deles. Eles falam um pouquinho sobre diversidade, rótulo, desconstrução das regras sociais, um pouco sobre a questão de segurança no trabalho com a CLT, salário, oportunidades para as minorias e também um pouquinho da relação com as redes sociais e ansiedade. O documentário tem mais ou menos uns 12 minutos, é bem rapidinho de assistir e ele explica muito bem assim, como que essa geração funciona e como que eles pensam. Para conferir o documentário, você pode acessar o nosso site vocesa.com.br e lá na seção podcast, no episódio 26, vai ter o link para o YouTube. Já virou tradição, então antes da gente encerrar, nós vamos ler algumas mensagens dos nossos ouvintes. A Jéssica Meira disse o seguinte: nada como conteúdo de qualidade. Adoro podcasts porque posso fazer as minhas coisas enquanto aprendo. Que bom que você está aprendendo conosco, Jéssica. E eu quero deixar um abraço também para o Robson Rosa, que é nosso ouvinte desde o primeiro episódio. O Robson veio conversar com a gente sobre o Rádio Peão no evento de lançamento dos guias Você S.A., as melhores empresas de 2020. E as inscrições estão abertas, né, Mari? Estão abertas, Elisa, e vão até o dia 3 de abril. Mas quanto antes você inscrever a sua empresa, melhor. Acesse melhoresvocesa.com.br para mais informações sobre as nossas pesquisas. Legal, meninas. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada, Danilca. Imagina, obrigada a vocês. E assim encerramos mais um Rádio Peão. Esse episódio teve produção e roteiro de Luciana Lima, a edição sonora é de Rafael Bertazzi e a trilha é de Chico Labels. Escreva pra gente no e-mail podcast@vocesa.com.br ou converse com a gente nas redes sociais. Até quarta-feira que vem, pessoal!